Eu sou a Úrsula e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Hoje eu trago para vocês um resumão de tudo que eu li e assisti nos últimos 2 meses. E foi muita coisa legal. Então vamos lá para o vídeo? Primeiramente, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação e escrever um comentário com temas de próximos vídeos que eu posso fazer, o que você quer ver aqui no canal. Eu quero muito conversar com vocês nos comentários, tudo bem? Eu quero também dizer que em janeiro e fevereiro eu não estava trabalhando com muita coisa como professora. Além disso, eu estava de férias da faculdade, então foi um período aí de muitas leituras. Como foram muitos livros, eu não vou conseguir falar de todos, por isso eu selecionei os favoritos, os desafios e os meus assistidos, tudo bem? Foram 16 livros, eu vou deixar passando aqui na tela um videozinho com todas as leituras, mas foram 16, 8 em janeiro, 8 em fevereiro, 2 favoritados em janeiro e 2 favoritados em fevereiro. Desses favoritos, a maioria, né, são 4, a maioria está aqui no canal já. São esses 3 aqui, físicos e mais As Vinhas da Ira, que eu falei no último vídeo do canal. Então, vai lá na mini resenha de As Vinhas da Ira. É um clássico que eu amei, que eu favoritei, foi 5 estrelas, foi uma jornada incrível conhecer esse livro. Outro clássico que eu amei, favoritei, foi Tolkien, né, o Hobbit, que é uma ótima introdução para o mundo ali do Senhor dos Anéis. Se você nunca leu, eu recomendo bastante, é uma fantasia maravilhosa, rica. E aqui, o Hobbit é uma linguagem mais infanto-juvenil, então você vai ter uma maior facilidade nesse primeiro contato com esse universo tão maravilhoso. Outro livro que eu já falei em 2 vídeos, na verdade, então não vou citar de novo aqui, que é A Vida Secreta dos Escritores. Eu também dei 5 estrelas para esse livro, favoritei, falei na book tag Vilões dos Thrillers e livros para ler em um dia. Então, confiram lá, é um livro que eu amei ler em janeiro. Em fevereiro, além de As Vinhas da Ira, outro livro que eu favoritei foi A Trança. Esse livro eu ganhei de uma inscrita, né, da Clarissa, inclusive eu já indico para você, Clarissa, se você não leu, leia. Vou falar um pouquinho agora com vocês, eu fiz resenha no Instagram, vai ter a fotinha aqui, e eu amei esse livro. Aqui nós temos 3 protagonistas, que é a Smita, pertencente à casta mais baixa lá da Índia, uma intocável, casada também com um intocável, e essa casta, eles sofrem muito preconceito, muitos desafios, porque eles não podem trabalhar em qualquer lugar, eles não têm direito ao estudo, então eles vivem de esmolas, de trabalhos desumanos, assim. E a Smita, ela quer uma vida diferente para a filha dela, então tudo vai começar com ela sonhando em levar a filha dela para a escola. E a segunda personagem, né, é a Júlia. A Júlia já vive lá em Palermo, na Sicília. A Smita vive na Índia, né? A Júlia, então, na Sicília. E é uma jovem de 20 anos que trabalha na oficina do pai. Ela é cheia de ideias, mas ela fica muito barrada, muito presa a algumas convenções. Então, algumas coisas vão acontecer, ela vai ter que tomar decisões, ela vai ter que crescer aqui na história, é muito interessante. E por fim nós temos a terceira personagem, que é a Sarah, uma advogada bem-sucedida, só que divorciada, com 2 filhos e cheio de questões aqui que ela tem que resolver. A Sarah tem uma situação que ela passa aqui que me lembrou muito a mim mesma, porque eu passei por um momento parecido, e então essa personagem me tocou muito, mas as 3 são incríveis. E a Sarah, ela vive no Canadá, né? Em Montreal, no Canadá. Então são 3 cidades diferentes e situações diferentes, desafios diferentes, e o mais legal dessa autora é que ela põe um capítulo para cada personagem. Então começa com a Smita, aí na hora que parte assim um momento decisivo da história da Smita, nós somos introduzidos à história da Júlia. Aí quando a Júlia vai enfrentar alguma coisa muito importante, também corta e vai para a Sarah. Então você fica o tempo todo envolvida. É uma ótima indicação de leitura para ler em um dia, ou muito rápido aí se você está numa ressaca literária. Eu achei muito interessante, muito tocante tudo que é trazido aqui. Eu dei 4 estrelas e meias porque algumas coisinhas assim, acho que poderiam ser melhor trabalhadas, mas não tira o método da história. E por isso eu favoritei. Então é um livro que eu gostei muito.
Essas foram os quatro livros favoritados, e eu queria citar aqui um desafio muito grande que eu tive nessas leituras, que foi ler Os Miseráveis. Eu li Os Miseráveis para chebiar, né, de aniversário, e junto com o Clube de Clássicos da Patrícia Lima, então foi uma LC, né, leitura conjunta. Se não fosse a leitura conjunta, eu não tinha conseguido, talvez eu tivesse desistido, porque é uma leitura desafiadora para um leitor assim que nunca tinha, eu acho que eu nunca tinha lido um livro com mais de 1000 páginas, e são mais de 1500 páginas esse livro. Então, Victor Hugo aqui, ele é muito descritivo. A jornada, basicamente, nosso protagonista é o Jean Valjean, um forçado, ou seja, ele cometeu um crime, um delito pequeno, ele roubou um pão. E aí ele vai preso, vai para as galés e fica 19 anos lá. A pena dele foi esticada porque ele tentou fugir ao longo desses anos. Então ela foi aumentando a pena. E quando ele sai com um passaporte amarelo, que marca ele como forçado, um ex-forçado pro resto da vida. Então ele sofre muito preconceito por conta disso. E a jornada dele é incrível. Logo no início do livro, a gente é introduzido à história do bispo, né? Um bispo que vai mudar a vida do Jean Valjean, porque ele sai muito amargurado dessas galés. Como ele sofre preconceito, então ele se torna um homem muito amargo. E aí, em uma situação que eu não vou dizer o que, ele vai ser confrontado por esse bispo com muito amor, e aí ele vai ser tocado pelo bispo e vai mudar completamente sua trajetória. Só que assim, é muita personagem, é muitas histórias, passagem de tempo, e no meio disso, a cada livro, a cada capítulo, Victor Hugo para completamente a história para fazer uma descrição. Por exemplo, Jean Valjean vai entrar numa rua, aí ele descreve toda a rua. Tem algum personagem que enfrentou uma guerra, passou por uma guerra, ele vai falar sobre essa guerra. Algumas coisas, fatos históricos, são bem retratados, só porque tem uma pitadinha ali de ficção que o Victor Hugo coloca também, até mesmo nesses fatos históricos. Então, é uma leitura de altos e baixos. Quando você está lá no ápice de uma ação, Victor Hugo corta você com uma descrição, alguns deslaneios. É muito interessante, eu acho que justifica muito essa história ter virado o que virou, quantas pessoas que ela atingiu, ser um clássico que até hoje é muito lido, muito aclamado, pessoas que favoritam. Eu não favoritei, eu dei 4 estrelas, mas foi uma leitura maravilhosa e muito válida para mim. Agora vamos passar para os séries e filmes. Eu assisti uma que eu gostei muito, mas depois eu descobri que ela não é tão aclamada, que é Utopia. É uma série da Amazon Prime e ela é um pouco nerd, um universo meio geek, meio nerd, porque tudo começa com um casal que se muda para uma casa herdada pelo avô da moça, e o marido dela encontra entre os manuscritos desse avô uma HQ. E aí ele joga na internet informações sobre essa HQ e descobre que ela é muito famosa, muita gente quer estar atrás do manuscrito original. E nessa história da HQ tem muitas conspirações, doenças implantadas, tem uma história muito macabra de uma menininha que cresce num lugar lá, num mundo diferente. E o que acontece? Eles têm muitas conspirações e eles resolvem fazer um leilão dessa HQ, porque eles percebem que vale muito dinheiro. Então é um evento geek lá num hotel, eles alugam um quarto e começam a entrevistar pessoas que estão interessadas em dar um lance e anotar esses lances. E um grupo de 5 jovens nerds resolve se juntar para conseguir comprar essa HQ. Só que as coisas vão desandar de uma hora para outra, porque tudo indica que o que está escrito nessa HQ é real. E aí entra uma organização tentando recuperar esse documento e começa uma matança, uma aventura, e esses jovens começam a fugir dessa organização. Tem humor, só que um humor mais sarcástico, macabro, é mais 18. E eu achei muito legal. São 8 episódios, você vai ler rapidinho, assistir rapidinho, só que não tem continuação, o final deixa em aberto e a Amazon Prime já avisou que não vai ter segunda temporada, então a gente vai ficar só com esse gostinho da primeira temporada mesmo. Mas eu super indico. O próximo são filmes, né?
Eu assisti um filme que eu achei tão interessante e tocante que chama Relatos do Mundo. E o personagem principal é interpretado por Tom Hanks. Esse é um ator que eu gosto muito, eu acho que ele entrega bastante atuação para os seus personagens. E aqui ele vai retratar um coronel na época do faroeste, né? Então tem drama e é ambientado nessa época de faroeste. Esse coronel, ele viaja as cidades relatando, lendo as notícias. Porque naquela época era muito comum as pessoas não saberem ler. E estava no meio de uma guerra, exércitos entre cidades. Então, as pessoas queriam saber as notícias, as últimas notícias, mas a maioria de uma cidade não sabia ler. Então, ele chegava na cidade, reunia essas pessoas, cobrava alguns centavos e lia as principais notícias na cidade. E uma dessas transições, né, dessas viagens, ele se depara com uma cena horrível. Um homem negro que estava em uma missão, ele foi enforcado por puro preconceito, né, ainda mais naquela época do faroeste, e ele estava carregando uma menininha. E essa menininha, ela tinha sido resgatada de uma tribo indígena, porque essa tribo assassinou os pais dela quando ela era muito pequenininha e roubou ela, né, sequestrou ela e a criou como índia. Então, ela não sabe falar a língua inglesa, ela não conhece os costumes, ela está muito perdida. E esse homem que estava carregando ela estava levando ela para a família que restou, que era a irmã de sua mãe, ou seja, sua tia. Então, ele é assassinado e esse coronel, interpretado por Tom Hanks, vai pegar essa menininha e levar para a próxima cidade. Só que chegando lá, devido à guerra, muitos problemas acontecendo, o responsável da jurisdição fala, só daqui 3 meses que vai poder alguém resgatar essa menina e levar até a sua família. E nesse tempo, ele com medo de deixar a menina lá desamparada sem ter um lugar para ficar, ele pega essa menina e resolve fazer essa jornada que é mais de 1.500 quilômetros, é uma jornada muito grande, sem nenhuma estrutura, ele acaba tendo que pegar uma carroça e tudo para levar essa menininha. E a relação entre os dois é muito complicada no início, porque ela não sabe falar a língua dele, ela só fala a língua indígena. Ele também não sabe falar a língua indígena. Então eles vão ter que aprender a conviver e conhecer essas culturas. E, nossa, que filme bonito. Eu gostei muito da história, recomendo. E tem na Netflix? Na Netflix, se não me engano. O outro filme que eu vi foi Battleship Island. É um filme coreano que vai retratar uma história que também é retratada nessa HQ aqui que eu favoritei na retrospectiva de 2020. Eu falei mais sobre essa HQ. Mas basicamente fala sobre as mulheres de conforto e sobre a exploração do Japão quando o Japão invadiu e dominou a Coreia. E não só as mulheres eram exploradas sexualmente, como os homens eram explorados em mão de obra e morriam muito, passavam fome. E esse filme fala sobre essa trajetória desses homens, dessas mulheres. Então é um filme bastante intenso, pesado e triste em algumas partes. Tem uma pitadinha de humor para tentar quebrar essa tristeza, mas é um filme muito tocante que, se você quer conhecer um pouco mais dessa trajetória aí dos coreanos nessa época da invasão do Japão, né? A Coreia, assista esse filme porque é um filme muito legal. Outro filme coreano também é Parasita, ele não está disponível nem na Netflix, nem na Amazon Prime. Nós alugamos no YouTube, né? O YouTube tem um catálogo lá de aluguel de filmes, então nós alugamos. Esse é um filme que foi premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano passado. Então é um filme de uma qualidade incrível. E aqui vai ter um retrato das disparidades das classes sociais na Coreia do Sul. As classes mais altas e as classes mais baixas. Então vai falar de muita miséria, muita pobreza, em contrapartida, uma família que vive muito na riqueza. Então tem essa disparidade de classe. Só que também trata da miséria de espírito, né, da pobreza de espírito, pessoas que tentam tirar proveito de tudo, tentam trapacear e pegar o caminho mais curto para vencer na vida. Então fala muito sobre isso e o Parasita tem muito a ver com essa descrição, esse tema. Eu super recomendo esse filme, se você quiser assistir.
compensa bastante. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumão do que eu assisti, do que eu li. Se você quer resenha mais completa de algum desses livros, me fala aqui nos comentários. E eu quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e deixa um like. Não se esqueça de comentar aqui embaixo para a gente ficar mais próximo. Além disso, eu tô toda semana aqui no YouTube, mas todos os dias eu tô lá no Instagram com resenhas, com um pouquinho da minha vida pessoal, do meu trabalho, diário de leitura. Então me siga lá no Instagram também. Um beijo e ótima semana para você!